Boa noite, irmãos. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, nós iremos ler do versículo 4 até o verso 6. Leamos. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, somos gratos ao Senhor por esta noite. Queremos, Senhor Deus, reconhecer Tua bondade, Tua misericórdia sobre nossa vida. Agradecer pela graça do Senhor Jesus que nos alcança de infinitas formas. E agora, Senhor Deus, diante das nossas limitações e incapacidades, pedimos que o Senhor nos ajude com Teu Espírito para compreendermos a Tua palavra, aprendemos mais dela no que diz respeito, Senhor Deus, ao estudo do Evangelho de João, que aqui temos feito. Agradecido, Senhor Deus, por aqui estarmos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos chegando no capítulo 18 do Evangelho de João. E algo importante, é que nós agora avançamos para a última grande sessão do livro, A primeira grande sessão do livro, na verdade o livro é dividido em 3 grandes sessões, pode ter outras formas de dividir, mas existem essas 3 grandes sessões do livro. A primeira que se diz respeito ao prólogo, capítulo 1, onde o nosso Senhor Jesus é apresentado como o verbo da vida. E após isso, nós já vimos o Senhor Jesus escolhendo os seus discípulos para iniciar o seu ministério, no qual isso acontece a partir do capítulo 2. A partir do capítulo 2, nós temos o início do ministério de Jesus, e isso vai até o capítulo 12. O capítulo 12. E aí nós temos, durante esses capítulos, que vai do 2 até o 12, os famosos sinais do livro de João, no qual o evangelista tem todo o interesse de mostrar a divindade do Senhor. Então, os 7 sinais, começando ali em Caná da Galileia e terminando com a ressurreição de Lázaro, ali em Betânia, todos esses 7 sinais mostrarão a divindade do Senhor Jesus para compor a apresentação do prólogo do livro. Ou seja, o verbo se fez carne, o verbo era Deus, e agora ele está entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como aquele que veio do Pai. A partir do capítulo 13, nós temos estudado aí várias mensagens, são os últimos ensinamentos do Senhor Jesus. Do capítulo 13 em diante, capítulo 12, Jesus entra em Jerusalém, é recebido com festa em Jerusalém, muitos hosana, hosana bendito que veio em nome do Senhor. Mas aí, uma semana depois, Jesus está sendo aquele mesmo que é recebido com os louros ou com ramos de palmeiras. Aquele que era recebido como uma promessa de restabelecer o trono davídico, agora seria crucificado. Uma semana depois. Durante essa semana, Jesus ensina bastante os seus discípulos de várias formas diferentes. E mais especificamente,
na última noite, né? A noite aí da quinta-feira. Então, todos os ensinamentos que nós temos do capítulo 13 até o capítulo 17, nós estamos aí em uma noite. Olha só como é interessante o livro de João, né? Ou seja, nós estamos do capítulo 1, a apresentação, do capítulo 2 até o 12, são 3 anos de ministério. E do capítulo 13 até o 17, nós temos uma noite. E é interessante como João dá uma ênfase a essa noite, né? Começando dizendo que olha como Jesus nos amou, e nos amou até o fim. E aí, durante todos esses capítulos, Jesus ensina muitas coisas importantes, como a doutrina do céu, a doutrina do Espírito Santo, a importância de saber servir ao Senhor, né? E as promessas do Espírito Santo, as promessas sobre o céu, e finaliza no capítulo 17 com a oração sacerdotal, aquela que nós tivemos 4 mensagens sobre ela, né? Jesus intercedendo pelos seus discípulos, por si mesmo, pelos seus discípulos que estavam ali com ele, e por nós, os discípulos que creriam no futuro. Então, de certa forma, isso aqui é o resumo do Evangelho de João, né? De tudo que nós vimos durante essas 58 mensagens até agora, né? Mas a partir do capítulo 18, nós estamos nos últimos momentos do Senhor Jesus. Daqui até terminar, né, o livro, nós temos aí em torno de 4 dias, tá certo? Então nós temos 3 anos, temos uma noite, e agora nós estudaremos em torno de 4 dias, tá certo? Que aí vamos estudar sobre a prisão do Senhor Jesus, sobre a condenação do Senhor Jesus, sobre a morte do Senhor Jesus e sobre a sua ressurreição nesses capítulos que restam. Hoje nós estudaremos sobre a prisão do Senhor Jesus. O tema da mensagem de hoje é sobre a prisão do Senhor, o jardim e os seus ensinamentos. Olha aí, vamos começar abrindo nossa Bíblia para João 18, como nós já aí abrimos. E o objetivo de hoje é fazer esse panorama sobre a prisão do Senhor e quantos eventos acontecem, né, nesses poucos versículos. Para nós dividirmos melhor esse momento no qual até onde Jesus, de fato, ele é crucificado, Jesus ele é interrogado pelas autoridades judaicas, digamos, um julgamento eclesiástico, um julgamento religioso, feito por Anás, por Caifás, pelo Sinédrio, e depois ele passa por um segundo julgamento, um julgamento civil, que começa com Pilatos, depois vai para Herodes, depois volta para Pilatos, né, e finalmente Jesus é condenado. Então é interessante entender que há toda uma trama que está acontecendo aqui, né? E que essa trama, ela começa exatamente no jardim do Getsemane, no qual João não cita esse nome especificamente. Olha aí, versículo 18, capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com eles. O jardim Getsemane é identificado como um lugar ao pé do Monte das Oliveiras, né, próximo de Jerusalém. O nome Getsemane significa prensa de azeite. Esse local, nos evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles refletem um nome, Getsemane, que aqui João oculta esse nome, né? Várias vezes Jesus vai a esse lugar durante o seu ministério. Parece que o Senhor Jesus tinha um local preferido, né? Talvez pela calmaria que era esse lugar. Esse lugar hoje existe lá em Jerusalém, né? Provavelmente esse lugar não reflete como era na época,
tendo em vista que há relatos históricos que quando Tito invade Jerusalém, ele destrói esse local, né? E hoje esse local, que é esse jardim, mas não é mais da mesma forma, né, que era no passado, é administrado pelas igrejas cristãs, várias igrejas cristãs. Mas o jardim do Getsemane, ele mostra várias facetas do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 39, fala o seguinte: adiantando-se um pouco, postou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita o que eu quero, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Neste local, provavelmente, acontece um dos momentos mais, digamos, de maior tensão da vida do Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas diz até mais algo mais profundo sobre isso. Olha, Lucas 22, 42 a 44, diz assim: dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. E quando em agonia orava mais intensamente, aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, lá nesse jardim, Jesus estava nos momentos mais difíceis do seu ministério. Por Jesus ser onisciente, lembra o versículo que eu li inicialmente, mostra sobre isso, mostra essa onisciência de Jesus. Jesus já sabia exatamente o que aconteceria com ele. E uma das principais coisas que motiva essa angústia do Senhor Jesus, além do seu sofrimento físico, era nada mais e nada menos do que algo que só aconteceu naquele momento durante toda a eternidade, que é o Senhor, Deus Pai, abandonando a comunhão com o seu Filho. Alguns teólogos acreditam que essa agonia que Jesus estava ali na cruz é refletida pelas suas frases: Deus meu, por que me desamparastes? Né? E Jesus, como onisciente, sabia que ao carregar o pecado de toda a humanidade nas suas costas, Deus o deixaria morrer. Meus amados, o Getsemane faz Jesus refletir sobre essa realidade. Mas alguns outros acontecimentos além deste, e de fato talvez nunca saberemos o que Jesus sentiu ali, né? Se pudéssemos um dia perguntar ao Senhor, talvez Ele dissesse a resposta que é impossível que nós entendamos, porque é algo que foge da nossa compreensão, né? O Filho eternamente gerado, sendo momentaneamente abandonado pelo Pai. Interessante, Davi reflete essas mesmas palavras no Salmo 24, se não me engano: Deus meu, por que me desamparaste? Falando sobre a perspectiva messiânica. E Jesus brada essas palavras ali na cruz. Veja que no capítulo 18, versículo 4, Jesus fala algo muito interessante, o evangelista fala algo muito interessante sobre essa perspectiva, que foi o versículo que nós lemos a iniciar. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se-lhe e perguntou a eles: a quem buscais? A onisciência de Jesus agora vai fazer Jesus assumir o controle da situação. É muito forte essa pergunta de Jesus, porque nós sabemos a trama que estava. Judas já tinha traído Jesus a essa altura, e Jesus já sabia que ele ia ser preso. Mas Jesus já não só sabia que ele ia ser preso, mas sabia de como ele seria preso. Veja que a onisciência de Jesus é enfatizada aqui nesse último momento como desfecho dessa apresentação, desse conhecimento do Senhor Jesus, de todas as coisas do Evangelho de João, né? Olha, capítulo 1, versículo 42,
nos primeiros versículos do livro, João apresenta a onisciência de Cristo quando Jesus vê Natanael, e sabe, e fala o nome dele, e Natanael se surpreende. Como assim você me conhece? Jesus mostra sua onisciência ali, e João deixa isso bem claro. No capítulo 3, no final do capítulo 2, João mostra novamente a onisciência de Cristo, quando alguns creram em Cristo, e João diz, mas Jesus não acreditava neles, porque conhecia os seus corações. Lá no capítulo 5, quando Jesus cura o paralítico de Betesda, Jesus meio que diz que aquele homem já estava ali há mais de 30 anos. Jesus sabia daquela condição, muito antes de conhecer aquele homem. Lá no capítulo 13, do Evangelho de João, lembra que João apresenta algo muito já descritivo em relação a isso. Jesus sabia que a hora tinha chegado, mesmo antes de acontecer. E agora, no capítulo 18, meio que João dá esse desfecho. Jesus sempre soube tudo. Inclusive, como ele seria preso. E não era... Quando alguém digamos assim, é pego para ser preso, normalmente as pessoas tentam se justificar, né? Ou tenta fugir. Mas não é o caso de Jesus. A resolução de Jesus, ele passa de uma agonia profunda, lá nas orações que estava com o Pai, pedindo que o Pai passasse dele esse cálice. Mas, quando Jesus aparece para os seus discípulos, ele já não aparece mais assim. Jesus aparece como? Calmo e resoluto. Sabe por quê, meus irmãos? Hoje estava até discutindo com um irmão. A oração de Jesus, ela foi atendida. Estava discutindo com o irmão sobre as orações hoje. E eu disse, a oração de Jesus foi atendida. Porque o que é que Jesus disse lá? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feito o quê? Não seja feita a minha vontade, mas o quê? A sua. Quando Jesus sai dessa oração, Jesus sai convicto de que agora ele ia fazer a vontade do Pai. Então, daquela agonia, daquela angústia, Jesus aparece calmo e resoluto. Versículo 6, olha só o que é que acontece. Quando, pois, Jesus disse-lhes, sou eu, o que é que acontece com aquelas pessoas que estavam lá? O que é que acontece com eles? Eles caíram por terra. No momento em que Jesus aparece sereno, ali no Getsemane, e as pessoas pedem, eu estou procurando Jesus o Nazareno. Jesus antecipa a acusação, diz, a quem vocês procuram? Jesus o Nazareno. E ele fala aquelas palavras tão conhecidas. Sou eu. A palavra sou eu, no livro de João capítulo 8, representa nada mais, nada menos do que Jesus apresentando-se como Deus. Lembra que quando Deus se apresentou a Moisés, como é que Deus disse que ele se chamava? Eu sou. Essa afirmação, inclusive os judeus lembra lá no capítulo 8, quando nós estudamos o capítulo 8, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque os judeus entenderam que Jesus estava falando que ele era o próprio Deus. E aqui, olha só como, meus irmãos, é forte essa afirmação. Eles chegaram procurando Jesus, o Nazareno. Se nós pudéssemos trazer isso para a realidade de hoje, eles estariam procurando o Jesus da periferia. Tá certo? Jesus o Nazareno significa o Jesus da periferia.
Nazaré era uma cidade que de lá não podia sair nada, né? Era uma cidade desprezada, era uma periferia. Então, como é que eles chegaram procurando Jesus? Chegaram procurando Jesus da periferia. Só que Jesus disse o seguinte: eu sou. Jesus disse: eu sou Deus. Irmãos, o que acontece imediatamente na vida daqueles homens é o reconhecimento inerente de quem se aproxima de Deus. Quem se aproxima de Deus, o que é que acontece inerentemente com essa pessoa? Ela simplesmente prostra-se em terra. E esses homens não tiveram escolha. Eles se prostraram em terra, contra a sua vontade. Eles estavam indo lá para prender Jesus. E veja só, aquele que estava sendo acusado, o homem da periferia, agora os soldados romanos estavam prostrados com o rosto em terra sobre aquele que estava sendo acusado. Essa é a realidade do Getsemane. Olha só como ela fala sobre quem é Jesus. Jesus é apresentado como Deus, ego eimi, né? E Jesus frustra os planos e a necessidade da trama. Qual era a necessidade da trama? Como é que estava combinado? Estava combinado que quando Judas chegasse lá, Judas daria o quê? Um beijo para identificar Jesus. Mas Jesus se antecipa e frustra os planos de Judas e de todos aqueles. Não foi necessário. Judas sim dá o beijo, mas não foi necessário. Porque Jesus disse: eu sou Deus. Eu vou porque eu quero ir. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi levado. Às vezes, irmãos, nós deixamos de refletir sobre o poder de Deus nesses momentos. Olha só o quanto Deus ele está sob o controle da situação. Talvez esperavam que Jesus fugisse, esperavam que os discípulos quisessem impedir, talvez esperava que confundissem, mas Deus frustra os planos de qualquer pessoa. Ele frustra os planos. Não era mais necessário o beijo. Não é à toa que Judas, depois de perceber o tamanho da afronta que ele fez, é interessante que Hendrickson, no seu comentário, diz que olha que situação diabólica que Judas se meteu. Judas traz Jesus como um símbolo daquilo que representava grande afeto, um beijo. Mas Judas também traz Jesus numa noite simbólica que representava a libertação do povo de Israel. A noite da Páscoa. Judas se mete numa situação extremamente caótica, mas pela soberania e pela onisciência de Cristo, nem os planos do Sinédrio, nem os planos de Judas acontecem da forma que eles planejaram. Jesus mesmo se entrega. Os soldados caem por terra e a majestade e a voz de Cristo é soberana sobre aquele jardim. Aquele jardim que há pouco tempo estava escutando a angústia de Cristo, agora só existia a voz soberana dele, comandando o que ia acontecer. Não foi o Império Romano que prendeu Jesus. Não foi o Sinédrio que tramou contra Jesus. Não foi Judas que traiu e por essa razão Jesus foi preso. Jesus estava no controle. Ele se entregou. E é por isso que ele diz: é chegada
a minha hora. Agora, olha só o versículo 7 a versículo 9. Jesus de novo lhe perguntou: que buscais? A primeira pergunta de Jesus teve um objetivo: mostrar a sua divindade e mostrar que ele estava no controle. A segunda pergunta de Jesus tem o objetivo de proteger os seus discípulos. Prestem atenção. De novo, lhe perguntou: quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhe disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai estes ir, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Olha só o que é que acontece. Jesus está conduzindo perfeitamente toda a situação. Jesus, primeiramente, frustra os planos do Sinédrio. Depois, faz os soldados do Império Romano prostrar sobre ele. E agora Jesus faz o quê? Liberta todos os seus discípulos de qualquer problema que pudesse acontecer. Jesus chama a atenção para ele. E como um bom pastor, Jesus faz o que ele disse lá no capítulo 10, versículo 11. Lembram? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus estava conduzindo os acontecimentos, tornando aquilo que poderia ser um momento muito caótico em um momento de paz e tranquilidade, no qual ele estava no controle de todas as coisas. Como bom pastor e como aquele que conduz as suas ovelhas para pastos verdejantes. E era aquilo que Jesus já tinha falado, capítulo 6, versículo 39 de João: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu, pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. No capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. E capítulo 17, versículo 12, quando eu estava com eles, guardavam o teu nome que tu me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Agora Jesus cumpre aquela função tão maravilhosa de bom pastor, cuidando das suas ovelhas. Os discípulos no futuro passariam pelas coisas que Jesus passou. Mas nesse momento, os discípulos ainda não estavam preparados para isso. Coríntios fala que Deus não nos deu tentação, que nós não pudéssemos o quê? Não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Aqui os discípulos não tinham condição de suportar essa perseguição. E Jesus protege todos eles. Já parou para pensar, meus amados? Inclusive nós vamos ver aqui, ao decorrer, de que os discípulos também poderiam ter sido presos. Vamos ver que um pouco mais na frente, a pergunta de Anás tem tudo a ver com isso. Mas por que os discípulos não foram presos? Porque Deus estava no controle da situação. E Deus livrou todos os discípulos. Porque somente Jesus era aquele que deveria morrer, o que realmente estava preparado para isso. Agora, nós estamos indo em direção à casa de Anás, né? A casa de Caifás, na verdade. E quem receberá Jesus é Anás, o sogro dele. Interessante que a história de Caifás, né? Tem um historiador judeu do primeiro século chamado Flávio Josefo. Ele cita um pouco sobre a história de Caifás. Quem era Caifás, né? E quem era Anás. É interessante que existem dois livros dele que falam sobre a posse de Caifás e a queda dele.
Joséfo menciona que Caifás foi nomeado sumo sacerdote por Valério Crato, um precessor, ou seja, que veio antes de Pôncio Pilatos. E ele foi deposto, tá certo, em 36 depois de Cristo, por Vitélio, governador da Síria. O que é interessante é que o que a Bíblia relata de como é que deveria ser os sacerdotes? Vocês lembram? Os sumos sacerdotes? Eles deveriam ser ungidos por Deus, não é isso? Esse era o sumo sacerdote. Mas Caifás e os sacerdotes daquela época não eram ungidos por Deus. Eles eram uma peça política. Eles eram uma peça política do Império Romano. E o que é interessante é que todas as vezes que Caifás aparece na Escritura, ele aparece tramando algo, ou dirigindo o sinédrio a principalmente assassinato. Essa era a estrutura ética desse homem chamado Caifás. Olha aí, versículo 14. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. As acusações que ali naquela noite eram feitas em relação ao Senhor Jesus, veja versículo 19, era o seguinte: então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então as acusações de Jesus e as preocupações, nesse caso aqui, Anás, era em relação aos seus discípulos e a sua doutrina. Só uma observação, Flávio Joséfo diz que quando Anás foi deposto, Anás era o sogro de Caifás. Quem assumiu foi outro filho de Anás. Se eu não me engano, acho que eu até anotei aqui, chamado Jonatas, acho que é isso. Isso, chamado Jonatas, filho de Anás. Para você ver como era a politicagem em relação ao sumo sacerdote judaico daquela época. Bem, as acusações de Jesus eram acerca dos seus discípulos e acerca da sua doutrina. O que será que norteava a preocupação dos principais sacerdotes em relação aos discípulos e em relação à doutrina? Bem, como o interesse político era muito grande e Jesus tinha levado multidões com ele, um dos principais medos do sinédrio era de uma grande rebelião em relação ao poder que eles tinham. Então, rapidamente, a ideia de os discípulos e a sua doutrina seriam as duas acusações principais em relação aos crimes de Jesus. Veja como isso é interessante. Eu falei que os discípulos estavam com quem? Com Jesus, lá no Getsemane. E a acusação que Anás faz em relação a Jesus é em relação aos seus discípulos e em relação à sua doutrina. Mas pergunto, por que nenhum discípulo foi preso? Lembra que eu falei há pouco? Porque não era a hora dos discípulos serem presos. E Deus preserva eles. Mas a acusação era sobre os seus discípulos e a sua doutrina. O que será que a doutrina de Jesus impactava tanto o modo de pensar do sumo sacerdote e do sinédrio? Algumas coisas eu listei aqui para nós podermos entender. Primeiro, a contraposição às tradições judaicas. Essa era uma das principais coisas. Ou seja, o ambiente judaico que estava ali naquela época tinha uma perspectiva extremamente exterior sobre a vontade de Deus para a vida das pessoas. Enquanto, o que é que Jesus ensinava? É necessário nascer de novo. Jesus chama aqueles judeus de o quê? De raça de víboras, assim como João também chamou. Que eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas
podres por dentro. Essa era a estrutura. E quando Jesus pregava estas coisas, Jesus incomodava aquelas autoridades judaicas. Meus irmãos, quando nós começamos a pensar na força da pregação do Evangelho, nós vemos exatamente as mesmas características do que aconteceu com o Senhor Jesus. Quando nós aplicamos o Evangelho na vida do mundo e que nós demonstramos a sua podridão, o que é que acontece conosco? Nós também somos o quê? Rejeitados e somos o quê? Excluídos deste mundo. Aqui, quando Jesus apresentava a podridão daquele mundo judaico e daquelas tradições que somente tinham uma perspectiva exterior de santidade, mas dentro não havia real nascimento, não existia corações que se arrependeram. Por essa razão, eles queriam matar Jesus. Um destes que compreende isso, que é Nicodemos, no capítulo 3, nós vemos que Nicodemos compreendeu que o caminho judaico, aquele caminho que inclusive era uma das acusações, era um caminho que de verdade levava à condenação. Inclusive Nicodemos vai ser um que aparecerá no sepultamento do Senhor Jesus. Depois disso, meus irmãos, a trama continua, mas tem algo que está paralelo a toda essa trama. Estou fazendo esse panorama aqui, né, para a gente poder entender. Algo que está paralelo a toda essa trama. Os irmãos, será que perceberam o que eu deixei passar? Está paralelo a toda essa trama, que é as ações do apóstolo Pedro. Toda essa trama está acontecendo e tem várias coisas acontecendo também com o apóstolo Pedro nesse momento. E para nós entrarmos para o final, para nós resumirmos esse cenário em que nós estamos tentando traçar, nós vamos ver o que é que aconteceu com o apóstolo Pedro. Veja só, capítulo 18, versículo 10 e versículo 11. Então, Simão Pedro puxou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? Aqui, juntamente com toda essa trama, nós temos a história desse discípulo tão amado, Pedro. E a história de Pedro aqui nos ensina bastante, meus irmãos. Na calamidade, a vida de Pedro mostra muitas formas de como Deus age. Pedro, na tentativa de defender Jesus, age impulsivamente, revelando uma confiança na sua força própria, mas em confronto com o controle de Cristo. Lembra que eu comecei a mensagem dizendo que Jesus estava no controle. Jesus estava completamente no controle da situação. Mas o coração impulsivo. E olha como nós nos identificamos com essas coisas. O coração impulsivo não quer que Deus esteja no controle. O coração impulsivo, ele quer tomar o controle para si. O apóstolo Pedro vai começar a ser lapidado aqui. Eu acho, às vezes olhamos a vida do apóstolo Pedro e e fazemos críticas, né? Mas, meus irmãos, sinceramente, o apóstolo Pedro foi lapidado de uma forma tão profunda durante esse tempo aqui, até Jesus ressuscitar. E essa lapidação de Pedro fez Pedro ser esse grande pilar da igreja. Aquele que fundaria a igreja pelos judeus
e aquele que fundaria a igreja para os gentios. Não despreze nunca um sofrimento mais profundo que ele seja, porque é Deus trabalhando para lapidar aquele coração que era impulsivo, aquele coração que era orgulhoso, vai aprender aqui, de uma maneira muito intensa e profunda, o quanto é necessário o Filho de Deus depender do Senhor. Olha só o que é que acontece. No capítulo 13, versículo 38, lá de João. 13, 38. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Jesus profetizou, né? Predisse que Pedro o trairia. Mas olha, meus irmãos, como é um coração que confia em si mesmo. Ele tinha sido avisado, né? E quando ele tinha sido avisado? Os irmãos devem estar sabendo. Quando era que ele tinha sido avisado? Horas antes. Horas antes. Viu? Nós estamos, lembra que eu falei do capítulo 13 até o capítulo 17? Nós estamos na mesma noite. Tá certo? Pedro tinha sido avisado horas antes sobre o perigo. Inclusive, Pedro tinha sido avisado há poucos segundos antes: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vida do apóstolo Pedro nos ensina demais. A palavra de Deus nos avisa todos os dias a iminência do pecado. A palavra de Deus diz que nós temos que vigiar e orar. Mas o nosso coração, infelizmente, é muito traiçoeiro. E muitas vezes leva a gente, mesmo com a advertência clara do Senhor, nós fechamos os ouvidos. Darás a vida por mim, Pedro? Pedro levanta a espada, né, e corta a orelha de Malco. Agora, abre aí a sua Bíblia para Lucas 22, 61. A predição foi quando? João 13, 38. Agora, eu acho que um dos momentos que Pedro não esqueceu jamais na sua vida foi esse de Lucas, capítulo 22, versículo 61. Olha só. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Sabe onde é que o Senhor está nesse momento, Jesus? Está lá dentro da casa de Caifás, sendo interrogado e esbofeteado. E Pedro nega ele lá fora. Lembra que Pedro está lá aquecendo-se junto com os soldados? É isso que acontece. Então, Jesus está lá dentro da casa sendo esbofeteado e sendo interrogado pelo Sinédrio. Pedro está lá fora. E olha só o que é que acontece. Então, voltando-se o Senhor lá de dentro da casa, faz assim para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Meus irmãos, eu acho que Pedro nunca se esqueceu disso. Não é à toa que quando esse vaso que estava sendo moldado, quando chega na frente do Senhor Jesus, 3 dias depois, ele chega a quebrantar. E ele chega olhando para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, tu sabe tudo. Tu conheces o meu coração.
Pedro aprendeu, diante de toda essa situação, que Deus sabe tudo. Que Deus está no controle da situação. Que o Senhor Jesus não foi preso porque o Império Romano foi mais forte do que ele, mas era porque ele quis. Que cada momento que Jesus viveu foi porque ele foi espontaneamente. O coração de Pedro foi trabalhado. As suas negações se viram para ele como um grande aprendizado para que ele pudesse ser o apóstolo Pedro que nós conhecemos. Meus amados, esses momentos que Jesus passou, sua prisão e condenação, todos os discípulos foram lapidados nesse momento. Desenvolveram e conseguiram compreender de que aqueles que confiam no Senhor nunca serão desamparados. Mesmo que a visão inicial seja de catástrofe. Mas Deus é poderoso para transformar uma catástrofe em algo que muda a história da existência humana. A catástrofe que estava acontecendo ali. Traição, prisão, açoite, morte, crucificação, assassinato. Mas Deus é poderoso para transformar todas essas coisas em glória. Assim é o nosso Deus. E usar até mesmo um momento de traição para lapidar o coração de um homem, para que, a partir de agora, ele pudesse glorificar a Deus através da sua vida. Meus irmãos, que possamos refletir diante dos ensinamentos. E nos próximos mensagens nós iremos ver a condenação e a morte do Senhor Jesus. Que Deus esteja conosco, nos ajudando a aprender mais da sua palavra e que possamos confiar no Senhor e entender que Ele está sempre no controle de todas as coisas. Amém? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Agradeço por esta noite. Agradeço, Senhor Deus, pela riqueza da Tua palavra. Agradeço, Senhor Deus, pelo que o Senhor fez por nós. Pelo que o Senhor Jesus ali, mesmo sendo traído e diante de tantas situações difíceis, como homem suportou todas as coisas. E como Deus esteve no controle de tudo. E entregou, Senhor Deus, para que hoje nós possamos chegar diante da Tua presença, Senhor, pois fomos redimidos pelo Seu sangue. Obrigado, querido Deus. Nos ajuda dia a dia a confiar, a saber, Senhor Deus, que mesmo diante das situações difíceis da vida, o Senhor estará sempre conosco. Obrigado, querido Deus. Nos leve em paz para os nossos lares. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.